Graça e paz. Eu estou muito feliz de estar aqui. O meu coração jubila nesse altar. E Deus tem uma palavra para vocês essa noite. Amém? Vamos abrir em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Amém? Obrigado, pastor. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Meus irmãos, coloque a mão nos seus corações, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Nós te amamos e te adoramos, Pai. Tributamos toda a honra e toda a glória somente a Ti. Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Faça segundo a Tua vontade. Usa-me segundo o Teu querer. Pai querido, Pai amado, prepare os corações essa noite, para que eles estejam arados, terra fértil, para receber uma semente do Senhor esta noite, que venha germinar e gerar frutos para toda uma eternidade, para a honra e glória de Jesus. Amém? Meus irmãos, nesse texto, Jesus, ele está voltando de barco para o outro lado. Ele acabou de operar um milagre em Gadara. Havia ali um homem que estava endemoniado havia muitos anos, e o Senhor operou esse milagre. Então foi para o outro lado da margem. Chegando do outro lado, como diz na palavra, tinha uma multidão esperando por Jesus, porque naquele momento os sinais de Jesus já eram notáveis. Todos já sabiam dos milagres que ele estava operando. Então, sempre por onde Jesus andava, tinha uma multidão. E quando ele estava lá no meio dessa multidão, um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, eu vou só explicar aqui que às vezes algumas pessoas não sabem. Sinagoga é onde os judeus se reúnem para orar e para estudar a Torá, que é o livro sagrado para eles. Então, como o senhor sabe, pastor Silvio, Marcos, os judeus naquela época e hoje também, eles não creem que Jesus é o Messias. Eles não creem que o Messias veio. Eles esperam a primeira vinda do Messias. Mas esse homem, ele estava em um momento de desespero. Ele não tinha mais saída. A gente imagina que pelo cargo dele, pela patente dele, ele já tinha tentado de todas as formas curar a filha dele. Eu imagino que já devia ter tentado com os melhores médicos possíveis, e nada foi possível. Diante do desespero, vendo a filha de 12 anos muito próximo da morte, a palavra nos conta que ao ver Jesus, Jairo se prostra diante dele. Ele se ajoelha, ele reconhece quem Jesus é, ele o adora, e depois ele pede que Jesus o acompanhe, para que Jesus possa impor as mãos sobre sua filha e salvá-la. Então, meus irmãos, eu quero deixar um ensinamento de Jesus esta noite para vocês.
está escrito na palavra, se nós prestarmos atenção, tem um comportamento específico nessa situação. Jairo, ele não chega e pede ou exige, porque de repente ele poderia fazer isso, pela patente que ele tinha, ele podia falar, vamos comigo, vem me siga. Mas não foi assim que ele chegou até Jesus. Ele chegou até Jesus, em primeiro lugar, ele ajoelhou, ele reconheceu quem Jesus era. Em segundo lugar, ele adorou Jesus. E em terceiro lugar, ele pediu. Então, essa é uma senha poderosa. Guardem isso e não mudem essa ordem. Não invertam essa ordem. E a palavra é tão maravilhosa que ela se completa, se responde. E em outra passagem, eu estava estudando essa passagem e lembrei do momento que Jesus é chamado para curar Lázaro. Lázaro até então estava doente, mas Jesus chegou, ele já tinha morrido. Havia 4 dias. A gente pode até pensar, que Jesus estava atrasado, mas tinha um propósito. Sempre tem um propósito do Senhor. E quando ele chega em Betânia, Marta, irmã de Lázaro, vai ao encontro dele, antes mesmo dele entrar na aldeia, e fala com ele, Jesus, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E foi, a gente imagina assim, que até em um tom de cobrança, porque eles tinham intimidade. Sempre que Jesus passava por Betânia, ele pousava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram amigos. Então, Jesus tem ali um diálogo com Marta e pede para que Marta chame Maria. E Maria, ao saber que o mestre estava ali, ela sai correndo, A palavra diz que ela vai correndo, e as pessoas que estavam com ela até pensaram, deve estar indo ao sepultamento do irmão. E Maria, ao ver o mestre, a palavra vai nos dizer que ela se lança aos pés do mestre, se lança aos pés de Jesus, se prostra e vira para Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Notem que Marta e Maria falaram exatamente a mesma frase. Entretanto, Marta, em tom de cobrança, como se Jesus devesse alguma coisa para ela. Mas Maria, ela chega e ela adora, ela reconhece quem o Senhor é. Ela chega e ela se lança aos pés de Jesus. Então ela fala a mesma frase. E a palavra vai nos dizer que Jesus se agita no espírito e pergunta onde está o corpo de Lázaro. Então no verso 35 do capítulo 11 de João, nós temos o versículo mais curto da Bíblia, mas talvez o versículo de maior impacto, porque esse versículo nos diz que Jesus chorou. Jesus, na sua humanidade, ele chorou. Ele foi acessado pela adoração de Maria. Então ele pergunta onde estava o túmulo, e foi e pediu que tirassem a pedra, vocês conhecem, e ele então disse, Lázaro, venha para fora, e assim aconteceu. Mais um milagre de Jesus. Então, quando eu estava lendo essa palavra, meus irmãos, eu lembrei de algo que aconteceu comigo, com a minha família, uns 3 anos e meio atrás. Eu lembro que nós estávamos fora do Brasil, eu estava a trabalho, e eu recebi uma ligação
da minha mãe. E ela me disse: filho, seu pai está com Covid, mas está tudo bem, não é nada grave, é uma gripe. E eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, que tomou uma decisão muito importante. Ela pegou meu pai no mesmo dia, embora não fosse nada, não parecesse nada grave, ela pegou meu pai no mesmo dia e o levou para Belo Horizonte. E então a gente continuou essa comunicação. No outro dia eu falei com meu pai, ele já estava com um oxigênio no nariz e falou: filho, está tudo bem, fique em paz, aproveite a sua viagem, faz o seu trabalho, está tudo bem. No outro dia a notícia era que precisou de aumentar um pouco mais o oxigênio. Mas estava tudo bem, não tinha problema ainda, filho, está tudo em paz. No terceiro dia, eu fazia sempre videochamada com meu pai, e no terceiro dia me preocupou, porque ele estava de bruços na maca, com o telefone assim, e eu fiquei sem entender. E aí ele foi me explicar que era uma posição que devia colocar para ventilar melhor os pulmões. E naquele dia eu me preocupei. A gente tinha ainda um tempo para ficar fora do país, mas a gente trocou as passagens, conseguimos trocar para uns 3 dias depois. E continuei essa conversa com meu pai. No dia seguinte, a minha mãe me fala: não foi mais meu pai que me ligou no dia seguinte, foi a minha mãe que me ligou. E ela disse: filho, seu pai está sendo internado no CTI, mas fica em paz, porque é somente para que ele tenha um cuidado maior no CTI. Como que você fala para um filho que o pai está entrando no CTI e para ficar em paz? Então, aquilo trabalhou muito no meu coração. E no dia seguinte, aliás, no dia que a gente estava embarcando para o Brasil, a minha mãe me ligou e falou: filho, o seu pai está sendo entubado. Nesse momento, ela já não estava calma, ela estava chorando. E eu tinha um voo de 12 horas pela frente, e aquele sem dúvida foi o voo mais longo da minha vida, porque eu pensava: meu Deus, e se eu chegar lá e eu não tiver a oportunidade de ter um diálogo com meu pai novamente? E aquilo foi muito forte, muito pesado para a gente. Chegando em Belo Horizonte, a gente podia visitar cada um da família uma vez por dia. E eu lembro que eu ia para o quarto do meu pai, eu pegava o telefone, eu colocava um louvor, e eu orava, e eu ajoelhava, eu me prostrava diante do Senhor, e eu clamava, e eu adorava o nome dEle, eu consagrava a vida do meu pai a Ele, eu pedia que Ele salvasse o meu pai, que Ele curasse o meu pai, porque a gente não queria ficar sem Ele. E as notícias continuavam piorando. No dia seguinte, o médico falou: olha, a gente precisou colocar um pouco mais de oxigênio, a saturação diminuiu, mas enfim, a gente está controlando. E no dia seguinte a mesma coisa, eu orava, ajoelhava e clamava ao Senhor. E teve um dia, acho que foi ao 3º ou 4º dia, o médico chegou e falou assim: olha, a situação do seu pai está gravíssima. Muitos órgãos estão comprometidos e a gente está usando a máquina no máximo da capacidade dela. Então, assim, nós estamos avisando como médicos porque é a nossa obrigação. Eu tenho que avisar vocês que eu não sei se ele vai acordar amanhã ou se ele vai melhorar, mas assim, o que a medicina podia fazer já foi feito. Nós estamos no nosso limite. E naquele momento eu cheguei no fundo do poço, meus irmãos. Eu lembro que naquele dia eu entrei no quarto, eu coloquei o louvor e eu comecei a adorar o Senhor. Eu me ajoelhei, eu me prostrei diante dEle, reconhecendo quem Ele era. E eu adorei, e eu adorei, e eu adorei. E naquele dia o Senhor falou comigo assim: seu irmão, Vitor Hugo,
E no mesmo momento eu entendi. O meu irmão, que é uma pessoa maravilhosa, mas naquele momento ele estava brigado comigo, com a minha mãe, com meu pai. E o Senhor falou muito claro no meu coração: se vocês não se reconciliarem, eu vou levar seu pai. E foi tão clara aquela palavra que eu voltei. Quando eu cheguei no hotel, eu só subi para o quarto dele. E a hora que eu vi ele, eu já entrei e falei: irmão, me perdoe por tudo que aconteceu. Me perdoe, eu te amo, nós somos família. E o Senhor me deu uma palavra para a gente ficar bem, para pai ser salvo. Para a gente ficar bem, para pai ser salvo, a gente tem que ficar bem, a nossa família tem que se reconciliar. E ele entendeu, e ele me abraçou também, foi recíproco, e foi maravilhoso aquele dia, porque a gente se reencontrou, e foi tão transformador que a gente parecia que nunca tinha brigado, estava maravilhoso. E aí eu falei com a minha mãe, com a minha irmã: gente, vocês têm que fazer a mesma coisa, vocês têm que conversar com o Vitor Hugo agora, e vocês têm que se perdoar, porque Deus me falou que se nós não nos reconciliarmos, Ele vai levar pai, Ele vai levá-lo. Vocês querem isso? Quebrem o orgulho, peçam perdão, perdoem. E assim elas fizeram também. E é tão incrível que no dia seguinte, quando eu cheguei ao hospital, o médico me disse: olha, eu tenho uma notícia que é boa. E eu só precisava de uma notícia boa naquele momento. Ele falou: olha, nós temos uma máquina e ela está operando agora com 99%, ou seja, 1% ele não está precisando mais. Eu falei: eu só preciso desse 1%. Eu só preciso desse 1% para que a vida do meu pai seja restaurada. E eu me ajoelhei, e eu me prostrei novamente, e eu adorei ao Senhor. E para a honra e glória do Senhor, no dia seguinte, a notícia era um pouco melhor. Olha, os órgãos estão reagindo, está melhorando, a oxigenação a gente está podendo diminuir. Ele tem um quadro de melhora. Glória a Deus. Então, meus irmãos, no outro dia, o médico chegou e falou assim: olha, eu não posso explicar o que está acontecendo aqui com seu pai. Eu não posso explicar o que está acontecendo aqui, porque a saturação está boa, o oxigênio dele está bom, e a decisão que nós vamos tomar é que nós vamos extubá-lo. E assim foi feito, para a honra e glória do Senhor. Meu pai foi extubado e reagiu bem, e foi maravilhoso. E é tão incrível que depois no momento que ele acordou, eu não estava com ele, mas a minha irmã estava, e ele contou uns sonhos, meus irmãos, que quando eu escutei, ele viveu um momento no céu, ele teve um encontro com o Senhor, foi maravilhoso. E ele falava para minha irmã, mas estava eu e Túlio. Aí depois, quando eu encontrei ele, ele falava: meu filho, mas você não lembra? Você estava lá comigo. Você não lembra que tinha aquele caminho, um rio bem assim estreito, que levava para uma porta bem estreita, e tinha um outro caminho com a porta bem larga? Você não lembra? Ele falava com tanta propriedade. Eu falei: pai, eu não lembro porque eu não estava lá, mas o Senhor teve um encontro com o Senhor. O Senhor teve um encontro no céu, mas não era a sua hora ainda. Para a honra e glória do Senhor,
você voltou para nós. Irmãos, eu quero falar para vocês que quando Jesus ele entra na nossa casa, na minha casa, eu pedi para ele a cura. Mas Jesus, a palavra vai dizer que ele é muito maior e melhor. Os planos que ele tem para as nossas vidas são maiores e melhores do que os nossos. Eu pedi para o Senhor a cura do meu pai, e ele me deu a cura, e ele me deu a restauração da minha família. Então naquele momento de dificuldade, foi usado para que a glória dele fosse revelada ainda maior nas nossas vidas. E eu pedi para ele: Senhor, naquele momento tinha uma música que me tocava muito. Eu pedia para ele: Senhor, passa aqui nesse hospital, passa na minha casa, vem aqui, Senhor, faz a tua cura, traz milagre, Senhor, eu preciso do teu milagre, Senhor. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é sua, é sua. Quem pode dar um louvor de palmas para Jesus, por favor? Toda honra e glória a Ele. Eu sou muito grato porque o Senhor operou um verdadeiro milagre na minha família. E depois desse dia a família está maravilhosa, todos muito próximos, e tudo para a honra e para a glória dEle, sempre. Meus irmãos, e Marcos continuava naquele caminho, e Jairo continuava no caminho com Jesus. E a palavra diz que por onde eles iam, sempre tinha a multidão com eles. Uma multidão acompanhava eles. Em Marcos 5:25, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Enquanto o Senhor Jesus estava caminhando com Jairo, pelo caminho, na rota para ir para a casa de Jairo, enquanto todos o apertavam e o espremiam, o Senhor parou e falou com os discípulos: alguém me tocou. E naquele momento os discípulos até, eu imagino assim: mas é claro que alguém te tocou, Senhor. A multidão está te apertando, a multidão está te espremendo, e você diz que alguém te tocou? E o Senhor disse: saiu poder de mim. E ele procurava por quem era, e ele procurava para onde tinha ido aquele poder. Então ele viu a mulher de sangue, a mulher do fluxo de sangue, que tinha tocado na orla das suas vestes, e tão somente por esse toque foi curada. E eu imagino que Jairo naquele momento, ele estava pensando: meu Deus, mas a minha filha, eu tenho pressa, porque senão ela vai morrer. E a gente não sabe quanto tempo demorou aquele momento com a mulher do fluxo de sangue. Então muitas vezes, meu irmão, a gente pode imaginar que tudo está atrasando, que Jesus pode estar perdendo o controle da situação, mas Ele nunca perde o controle da situação. Ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Ao que os olhos humanos pode parecer um atraso, fazia parte do cumprimento de um propósito na vida daquela mulher, que foi curada e restaurada no caminho para a casa de Jairo.
Então, meus irmãos, Deus tem propósito em nossas vidas que vão acontecer no caminho. Isso nos impulsiona a nos mover, a andar com o Senhor, a estar com Ele nesse caminho, porque milagres acontecem no caminho. Hoje pela manhã eu estava conversando com o meu filho, e o meu filho me perguntou: pai, por que a gente vai mudar para Florianópolis? Não vamos, não vamos, pai. E eu chamei ele, o Lourenço, de 10 anos, e falei: filho, deixa eu te falar, na nossa vida, imagina o videogame. Deus nos dá um controle, é um jogo individual, e o controle que Deus entregou na minha mão, eu devolvi para Ele. Então, o Senhor nos direcionou para ir para esse lugar. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o Senhor, Ele nos dá a opção, Ele entrega o controle nas nossas mãos, e nós temos o livre-arbítrio. O que nós fazemos com esse controle? Nós ficamos com Ele, e nós queremos controlar tudo na nossa vida, porque se a gente quiser, a gente pode. Ou então você devolve para Ele, que pode fazer tudo, que pode operar milagres, que pode curar, que pode restaurar. Você entrega na mão dEle. E a palavra não nos fala em nenhum momento que Jairo questionou Jesus ou apressou Jesus. A palavra não fala nada sobre Jairo nesse momento que está acontecendo o milagre da mulher do fluxo de sangue. O que eu quero dizer com isso é que, mesmo quando você estiver ansioso, você estiver nervoso, você estiver com medo, não deixe que as circunstâncias tire a sua adoração ao Senhor. Não deixe que as circunstâncias mude a sua adoração, o seu reconhecimento por quem Ele é. Porque, meus irmãos, para pensar de onde o Senhor já tirou cada um de vocês, para vocês estarem aqui essa noite. Lembra, porque muitas vezes o que nos falta para reconhecer quem Ele é memória. É memória de lembrar de onde Ele nos tirou. E olha, muitas vezes a gente tem que acordar no inferno para lembrar que estava no céu. Cuidado com isso, meus irmãos. Agradeça por tudo na vida de vocês. Em tudo dai graças, porque é isso que Ele nos ensina na sua palavra. Em tudo dai graças, porque você tem um plano, mas eu tenho outro. O meu é melhor que o seu. E o interessante é que Jairo pediu para o Senhor, quando ele se ajoelhou e se prostrou, ele pediu uma cura para a filha dele. Ele pediu uma cura de maneira tão forte, com adoração tão verdadeira, que aquela adoração mexeu com o Senhor e ele quis ir com ele. Só que o que o Senhor tinha para a vida de Jairo era melhor que uma cura. Ele tinha ressurreição na vida daquela menina, naquela casa. Ele queria mais. Ele não queria simplesmente curar, ele queria ressuscitar e ressignificar a vida daquela família. Ele restaurou a vida da família inteira, porque vocês imaginam, a menina de 12 anos, filha única, o quanto essa menina era importante para os pais. Se aquela menina morre, imagina a desgraça. Mas o Senhor sempre tem mais para nós, basta nós crermos. A palavra diz que tudo que pedirmos em oração e crermos que já o recebemos, assim será em nossas vidas. Então tem uma senha aqui, a palavra nos diz para pedir,
mas tem uma senha para acessar. Quando você pede, você tem que acreditar que você já recebeu. Então assim será na sua vida. E tem muita gente que pede, e quando o Senhor dá, está assustado. Mas você não pediu? Eu estou te dando. Por que você está assustado? Você pediu sem crer? A palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. Cabe a você escolher se você vai crer ou não. E quando eu li essa palavra, me veio muito forte uma palavra em Abacuque 3,17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não chegue na hora para curar a sua filha que está doente, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto o Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Louve ao Senhor, entregue para Ele esse louvor. E não haja diga para Ele, e ainda que Ele não faça, nós cremos. Produto da oliveira minta, diga que você se alegrará. Todavia me alegrarei, aleluia. Todavia me alegrarei, independente das circunstâncias, se alegra na presença do Senhor, dê glória a Ele, dê aleluia a Ele, todo louvor a Ele. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor. Aplauda mais forte, é para o Senhor. Aplauda mais forte, é para Ele. Toda honra e toda glória para Ele. Toda honra e toda glória para Ele. E no caminho, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Meus irmãos, eu chamo essas pessoas, a palavra diz que enquanto ele ainda falava, ele ainda estava liberando destino profético para aquela mulher, e eles chegaram com as más notícias. A gente sempre ouve, né? Más notícias chega rápido, né? Então assim, cuidado com as vozes que vocês escutam, cuidado com as pessoas que vocês estão caminhando, cuidado, selecione mais, porque a palavra nos diz que nós vamos transbordar, o coração transborda daquilo que está cheio. De que você tem se enchido? Que palavras você tem escutado? Com quem você tem se assentado à mesa para trocar ideias? São pessoas que vão te aproximar do seu propósito? São pessoas que vão te aproximar de Deus? Ou vão te distanciar dele? Fiquem atentos. Eu quero declarar na vida de vocês esta noite, meus irmãos, que aos olhos humanos pode parecer impossível, mas a última palavra é de Deus. A última palavra sempre é dele. Não duvide, creia nele. Mesmo quando todos vão te falar, você não consegue, não é possível, você não é capaz, você não vai chegar. Creia nele, porque a última palavra vem dele. Não vem de pessoas, mas do Senhor.
E eu quero falar para vocês uma senha poderosa do Senhor, que nós vimos que, assim como Jairo e Maria de Betânia, eles fizeram algo similar, um padrão de comportamento espiritual, que os permitiram acessar os seus milagres. Então, em primeiro lugar, eles se ajoelharam, eles adoraram, e depois eles estavam habilitados a pedir. Não faça diferente. Quero falar para vocês que toda vez que o nosso joelho toca no chão, o nosso coração acessa o céu e faz o céu descer aqui na terra. O céu desce quando a gente faz isso. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Será que você pode se colocar sobre os seus pés e declarar isso nessa hora? Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Da terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Aleluia, glória a Deus, adore a Ele, salva de louvores a Ele. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, renda graças a Ele, tudo para Ele, meus irmãos. No versículo 36, vai nos dizer que Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. A palavra diz que, você imagina Jairo recebendo aquela notícia, os portadores de más notícias, os destruidores da fé, trouxeram para Jairo um decreto de morte, mas ele não sabia que com quem ele estava, onde a morte vira vida, onde tem perda, tem ganho, e o Senhor é esse Senhor, que onde tem decreto de morte, Ele decreta que há vida. Ele fez isso, Ele disse para Jairo: tão somente creia. E a palavra diz também que Jesus, sem levar em conta tais palavras, em outras traduções tem escrito: e Jesus ignorou. Meus irmãos, eu falo isso do céu para a vida de vocês. Ignore as más conversações, ignore os portadores de más notícias, ignore os destruidores da fé, ignore, não dê ouvidos, porque tudo que eles querem é ver uma derrota. Eu vou falar para vocês que uma pesquisa muito renomada
de muita credibilidade, feita por mim mesmo, sobre as redes sociais, Instagram. Certamente vocês têm seguidores no Instagram, todo mundo aqui, né? É a modernidade. Meus irmãos, eu falo para vocês com convicção que mais de 50% daqueles seguidores, eles estão ali assim, ó, sentados observando a sua vida, só esperando o momento que vai dar errado. Só esperando o momento que vai dar errado. Então cuidado com isso. Tem pessoas que são assim, faz parte da humanidade. Mas o que eu quero falar para vocês essa noite, que nós não fazemos parte dessas pessoas. Nós não somos assim, nós não devemos ser assim. A palavra diz que nós devemos ser luz por onde formos. E uma lamparina acesa, nós não devemos colocá-la embaixo de uma cama, porque ali ela não serve de nada. Uma lamparina acesa, ela deve ser colocada no alto, para que ilumine, e para que onde nós formos, nós possamos iluminar e derramar a glória de Deus. Que as pessoas possam nos ver e ver essa luz do Senhor em nós. Isso nós devemos fazer como igreja. E olha, quando eu sou um ex-atleta de futebol profissional, e a gente sempre falava assim, no treino, tinha os joguinhos, e aí um time perdia, né, o outro ganhava, e sempre tinha aquela brincadeira, né, você perdeu, e ficava aquela brincadeira sadia, e sempre a gente falava, treino é treino, e jogo é jogo. Treino é treino, mas no jogo é a vera. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que aqui, no domingo, é o nosso treino, e o nosso jogo é daquela parede para fora. A vera daquela parede para fora, é o que nós somos, daquela parede para fora. Isso aqui é o nosso treino. Nós devemos ser igreja da parede para fora. Espera aí rapidinho que... Quando alguém te trouxer palavras de desânimo, meus irmãos, você tem uma escolha. Abra a palavra, leia, vá se alimentar, porque o Senhor vai falar com você. O Senhor fala. O Senhor falou com Maria. O Senhor respondeu a Jairo, quando eles se prostraram, adoraram, reconheceram quem Ele era e depois pediram. O Senhor fala com a gente. Se nós quisermos acessar, nós temos que adorar a Ele por quem Ele é, reconhecer quem Ele é. Meus irmãos, eu quero falar algo para vocês, que podem chegar muitas palavras desanimadoras para vocês. Isso vai acontecer, já aconteceu e vai continuar acontecendo. Mas o que eu quero falar para vocês do céu hoje é que nós devemos escutar a palavra que vem do alto, do Messias, daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o nosso Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, aquele que é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e Ele continuará sendo santo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Senhor, adoro o Senhor. Santo, Diga que Ele é santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Declare que Ele é santo, declare que Ele é santo em sua vida. É o Senhor. Levante uma adoração a Ele, dê glória a Ele.
digno de louvor, digno de louvor. Amém. Adore ao Senhor, é para Ele, é para Ele, é para Ele. E quando eles chegaram, no versículo 40, diz assim: e riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Meus irmãos, olha que poderosa essa palavra. O Senhor chega, e aqueles que antes já tinham trazido a má notícia, a palavra diz que eles estavam rindo, eles estavam zombando do Senhor, eles não acreditavam, porque o Jesus, ele dizia que a menina estava dormindo, mas eles não, eles diziam que ela estava morta, e eles riam de Jesus. Então naquele momento, Jesus, ele chama para entrar com ele Pedro, Tiago e João, Jairo e a mãe da menina. Ele não deixa que todos acessem o local, porque, meus irmãos, eu quero falar para vocês que Deus não vai permitir que pessoas que não têm nada a ver com o seu propósito acessem o seu milagre com você. Deus não permite. Pessoas que não têm nada a ver com o seu propósito, Deus não permite que eles acessem o seu milagre. Quem lembra da história de Moisés, quando ele abre o mar vermelho, a palavra diz que ele passou juntamente com os hebreus, e eles passaram em pé seco, e assim que eles passaram, os egípcios vieram atrás, e o mar se fechou sobre eles, matando todos eles. Meus irmãos, tem caminho que Deus abre para você, que é para você passar sozinho, não é para você levar com você um excesso de bagagem, pessoas que não merecem estar com você. Você tem que se libertar do velho para acessar o novo. Você tem que encerrar ciclos para acessar a novidade de Deus. A palavra diz que você não coloca vinhos novos em odres velhos. Você não pode fazer isso, não vai dar certo. Então, isso aqui está nos mostrando que nós devemos encerrar ciclos, tirar pessoas que não têm nada a ver com o nosso propósito. Talvez eles começaram a caminhada com a gente, mas eles não fazem parte do nosso destino. Em Marcos no 5:41, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. A palavra vai dizer que imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Meus irmãos, primeiro eles vão te contar mais notícias, depois eles vão rir de você, mas depois eles vão ter que reconhecer o nosso Deus, porque depois eles vão ter que reconhecer que a menina sobreviveu, que a menina ressuscitou. Eles vão ter que reconhecer. Todos aqueles que riram de você, todos aqueles que zombaram da sua fé, eles vão ter que reconhecer que o nosso único e suficiente Salvador, Ele é fiel, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Toda vez que alguém falar para você, isso não é possível, você fala para ele: o meu Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Se você crê nessa palavra, dá um salto da cadeira e declare sobre a tua vida: aquilo que parecia impossível,
impossível. Ele faz aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre. Joga a tua mão pro céu e declare: nada é impossível para Ele. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Grita isso. Nada é impossível para ti. Porque tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, glória a Deus. Louvor de palmas para o Senhor. Oh, aleluia! Oh, Deus! Oh, aleluia! Meus irmãos, eu quero fazer um apelo para vocês. Enquanto eu falava, em todo momento, essa palavra queimava em meu coração. Todo tempo essa palavra queimava em meu coração. E eu espero que ela tenha queimado no coração de vocês também. Meus irmãos, eu quero fazer um apelo, pedir a vocês. Algo é muito importante no reino para que nós alcancemos a salvação. A palavra diz que nós devemos aceitar, confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e crer que Papai do Céu ressuscitou Ele de dentre os mortos, e que hoje Ele está no meio de nós, Ele vive. Meus irmãos, se você escutou essa palavra e o seu coração queimou, você falou assim: essa palavra é para mim, essa palavra falou comigo, e você nunca fez essa confissão de fé, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Levante a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão, não tenha vergonha, não tenha medo. Glória a Deus. Essa foi a decisão que mudou a minha vida. E Jesus quer mudar a sua vida também. Ele quer mudar a sua história. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Mesmo sendo assim, você que levantou a sua mão, vem até aqui à frente. Vem à frente, corre aqui. Deus me ama. Glória a Deus, glória a Deus. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que
Não tenha medo. Não tenha medo de tomar essa decisão. Essa decisão muda a sua história. Deus me amou tanto. Há um antes de Jesus e um após Jesus nas nossas vidas. Entregou seu filho Não tenha medo de tomar essa decisão. Entregue a sua vida ao Senhor. em meu lugar. Glória a Deus. Uma pessoa através das mídias aceitou a Jesus. Glória a Deus. E o seu amor é tão grande. Meus irmãos, eu quero falar agora para você que se afastou, que já conheceu a palavra, mas que se afastou um pouco de Jesus. E como o Dan mostrou aqui, toda vez que você se afasta, Ele está lá no mesmo lugar te esperando. E Ele está aqui essa noite. Hoje é noite de reconciliação. Quem se afastou do Senhor, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pra casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Eu quero amor. Glória a Deus. Casa Glória a Deus. E repousar tranquilo. Glória a Deus. Nos braços do meu Pai. Glória a Deus. Do meu Pai. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra Ainda casa. dá tempo. Ainda dá tempo. Eu quero O Senhor te espera. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te espera. E repousa tranquilo. Aleluia. Nos braços do meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou voltar pra casa do. Eu quero amor da casa do. E repousa tranquilo. Eu convido agora você que já está frequentando essa casa ou que veio pela primeira vez e se alimentou dessa palavra e quer participar, quer fazer parte desse aprisco. Nós queremos receber você. Você que quer ser membro, quer membrar nesta casa, vem à frente também, nós queremos orar por você. Se alguém quiser membrar nesta casa, vai ser uma alegria para nós. Vem à frente. A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E nós nos alegramos por essa pesca maravilhosa. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Glória a Deus. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Se você entende esse amor, declare: me ama. Ele 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 me ama. Sabe, o Senhor me revelou algo agora. Né? Tem gente aqui que tem uma lenha muito arrumadinha. Deus me revelou ali. Tem gente aqui que tem uma lenha muito arrumadinha. Uma teologia. Uma vida organizada. Mas você está morto. Você está desativado.
O Espírito Santo é o fogo. E você precisa do Espírito Santo. Sozinho você não consegue. E é o Espírito Santo o Consolador que forma Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Eu pergunto, o que você vai fazer com essa lenha arrumadinha, irmão? Sem fogo? Tem mais pessoas para vir aqui. E eu sou profeta. Meu coração está disparado. E quando o meu coração dispara é porque milagres acontecem. Pastora, qual o maior milagre? Uma alma se rendendo ao Senhor. Os anjos não fazem festa no céu quando um cego enxerga, quando um paralítico levanta. Os anjos festejam quando um pecador se arrepende e fala: eu preciso de Jesus, eu dependo de Jesus, eu vou voltar a servi-lo. E é hoje, Deus está falando aqui. Essa palavra foi muito poderosa, gente. E eu me lembrei de uma visão que eu tive. Oh, meu Deus. Eu me vi no céu entregando algo para Jesus e minha mão estava vazia. E eu comecei a desesperar porque eu dizia: toma, Jesus, o Senhor me confiou, está aqui. E na minha mão não tinha nada. Toma, Senhor, o Senhor me confiou, eu te devolvo. E nas minhas mãos nada tinha. Até que Ele me mostra num gesto, e eu fui acompanhando as mãos dele, aquele gesto. E por detrás de mim tinha multidão e multidão de gente. O céu é a maior realidade que te aguarda. Todavia o inferno também é uma grande realidade. O que separa o céu do inferno? Arrependimento e confissão. Como que a gente arrepende, pastora? Levantando a sua mão e dizendo: sozinho eu não me basto, a graça dele me basta. Sozinho eu não sou suficiente, mas a graça é suficiente. Que Ele derrama graça agora no seu coração. E que você, compungido, declare: sem Jesus não dá mais para viver. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu quero aqui as 7 pessoas que ainda estão aí para vir para cá e a gente orar e fazermos uma festa aqui e no céu. Cadê você? Cadê você? Que vai voltar, que vai se entregar para Ele. Nós estamos esperando aqui. Somos sua herança, Ele o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia, cadê você? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, em meu peito acelerar. Não tenho tempo pra perder irmão, com ressentimentos. Quando lembra que Ele cadê você? me ama. Cadê vocês? Hoje é dia de voltar. Ele me ama. Feche seus olhos. Eu estou muito reflexiva ultimamente. Se Jesus te chamar hoje, se a morte bater lá na sua porta, qual o seu destino? Para onde você vai? Sabe, Satanás vai perder mais uma vez. Cadeias vão se quebrar. Eu estava dando aula antes de o culto começar e eu falei sobre Êxodo 20.
Deus nos arrancou do Egito, do mundo, mas também da casa da servidão. Deus quer, com a palavra de hoje, te curar e te reposicionar. Se ministérios, líderes te feriram, eu te afirmo, irmão, Jesus não. E a porta, a entrada para o céu é só Jesus Cristo. A palavra foi liberada, mas a decisão é sua. Tem alguém para Jesus aqui? Tem alguém para o Senhor Jesus aqui? Dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero me lembrar. Meu coração está queimando. E eu decido hoje mudar a minha história. Sua vida é como a história antes de Cristo e depois de Cristo. Eu vou insistir porque meu coração ainda está queimando. Cadê você? Eu quero te encontrar. Cadê você que nunca fez essa oração confessando Jesus como Salvador? Ou se fez e está estacionado, parado, ou está andando sem uma casa para congregar? Cadê você? Venha, filho. Vem, como diz o pastor Túlio, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Venha. Aleluia, você pode aplaudir Jesus. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Que Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé, dê misericórdia e outra oportunidade. Pastor Túlio vai orar por vocês. Meus irmãos, coloquem a mão no coração de vocês e repitam essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito e te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Deus te ressuscitou de dentre os mortos e que o Senhor está vivo. Senhor, risca o meu nome do livro da morte e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha acesso a uma eternidade com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês têm irmãos? Acredito que todos têm irmãos. O que é isso aqui? E se precisar, só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é só religiosidade. Eu quero intimidade. Meus irmãos, vocês devem ter irmãos, mas eu quero que vocês olhem para trás e vejam a quantidade de irmãos que vocês ganharam. Aleluia, glória a Deus. É Ele, Adore o Senhor. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Olha, vocês Dono vão com o dos pessoal do meus acolhimento. dias. Leva eles, por favor. É Ele, por Ele que eu
eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias é Ele. Diga: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Quem está feliz aí, aplaude a Jesus. Fica de pé. Glória, glória, glória. Tem cantina, tem salgado e refrigerante por apenas R$10 para abençoar os movimentos que a casa está fazendo. O encontro, né? Muita coisa. Amém? Sua mão em posição de recebimento. Deus abençoe a vida de pastor Túlio mais uma vez. Pastora Emily. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça soberana e salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação no Espírito Santo seja sobre a tua vida. Sobre a tua vida repouse. E você que crê diz: uma semana de boas notícias, uma semana de paz e alegria para você. Deus abençoe.